que Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Eu dei um título para essa meditação que chama Derrubando Muros e Construindo Pontes. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de comunicação muito ampla, né? Graças à tecnologia você pode conversar com uma pessoa do outro lado da terra ao vivo, né? Tem Skype, tem Banner, tem um monte de aplicativos que facilitam isso e as empresas desenvolvem seus próprios. Mas é um tempo onde as pessoas nunca estiveram tão sozinhas ou se sentindo tão sozinhas, mesmo acompanhadas. Há muitas barreiras nos relacionamentos delas. Jesus na cruz rompeu barreiras, muitas barreiras. Ele criou um caminho todo de possibilidades. Na cruz ele construiu uma ponte entre nós e Deus. Isso só para começar. Então nós vamos refletir um pouquinho na importância de construir pontes e derrubar muros. Construindo as pontes, né? A primeira parte. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. O contexto dessa carta de Efésios era justamente explicar para as pessoas da cidade de Éfeso que pela cruz, judeus e gentios foram feitos um. E isso tornava obsoletos termos tipo circuncisão, incircunciso, incircuncisão. A construção dessa ponte representa construir laços com as pessoas. O Espírito Santo nos deu um ministério, para mim e para você, de reconciliação. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. E como que a gente pode fazer isso? Por exemplo, atitude simples, promovendo o encontro de pessoas que não se conhecem. Nós podemos também ser pacificadores, como está lá em Mateus 5,19, construindo pontos de relacionamento entre parentes que não se falam, pais e filhos, mães e seus filhos, irmãos e irmãs. Tem gente que não se fala da mesma família. Quando a gente manda mensagem para um amigo que está próximo ou que está distante, quando parabenizamos alguém por uma conquista, pelo aniversário, quando a gente vai no velório de um conhecido. Me lembro disso, que quando eu perdi meu pai, eu não lembro de nada do que as pessoas me disseram. No dia seguinte eu não lembrava de nada, mas eu me lembrava de me sentir muito confortada com a presença de todas elas, até as que eu não conhecia. Aquele sentimento de vazio que ficou quando aconteceu, foi bem aplacado com a presença das pessoas. Nós somos os braços, né, de Jesus para abraçar as pessoas no momento que elas precisam de consolo. Essas e outras atitudes simples formam pontes de relacionamento. E nós devemos procurar edificar amizades por onde a gente passa. A gente deve procurar ser ponte e construir ponte entre as pessoas. O segundo ponto que me marcou, né, que eu queria deixar aqui, é sobre derrubar muros. É a segunda parte do versículo. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Está lá na segunda parte do verso 14. Jesus derruba barreiras, como eu disse. Ele construiu e constrói pontes de libertação, de cura, de transformação e de saídas para a nossa vida, enquanto a gente fica construindo muros. Eu mesma sou sincera admitindo meu testemunho que eu mesma criei um muro de medo em volta da minha vida. Fiquei vendo algozes e capatazes onde não havia nenhum. Eu mesma me tratando como escrava enquanto Deus queria me tornar senhora da casa. Percebi que eram muros de tijolos enormes. Eu não me havia dado conta de como eles eram fortes. Só me dei conta disso há muito pouco tempo. Percebi que o material de que esses tijolos eram feitos, fui eu mesmo que fiz essa química, que inventei essa receita. Tijolos feitos de uma boa dose de falta de fé, de vaidade, de arrogância. Neles também misturei um bom mix de pessimismo, uma pitada de teimosia, de desobediência a Deus, de falta de foco, mas principalmente muita falta de confiança e de conhecimento de quem era Deus e de quem eu era em Deus. Essa semana Jesus me surpreendeu com a venda do meu carro. Ele derrubou uma boa parte desse muro. Jesus colocando a solução e a saída na minha frente e eu só vendo crise, ninguém tem dinheiro para comprar carro, o gravame, como é que vai desalienar. Eu só vi um monte de impossibilidades. Deus, porém, construiu uma linda ponte de possibilidades. A pastora foi parte dessa ponte, desse concreto aí que Deus fez. Os amigos, o Rafa,
Todo mundo foi me ajudando, foi me animando e me orientando como é que eu tinha que fazer, porque eu nunca tinha comprado carro, que dirá vendido, né? Não somente a venda foi efetiva, mas o que mais me marcou é que Deus me deu a oportunidade de fazer amizade com a moça que comprou. Uma pessoa muito bacana e uma pessoa que foi uma bênção na minha vida. Gostaria muito de abençoar. Muitas vezes nós construímos muros e a gente nem se dá conta. Algumas pessoas fazem isso tão naturalmente, mas tão naturalmente que quando elas dão por si, estão vivendo praticamente em confinamento. Ficam isoladas, não pelos outros, mas porque foram se fechando dentro de si mesmas. Uma característica de quem constrói muros como esse é que a pessoa não consegue enxergar o próximo. Dentro de si mesmos, só podem visualizar seus próprios interesses. Para nos relacionarmos com pessoas, é preciso que estejamos desprotegidos, de forma que nos tornemos passíveis de sermos atingidos. Eu jamais teria conseguido vender esse carro se eu não tivesse me aberto e me exposto para a pastora do problema que eu estava passando. Ela me ajudou a enxergar a saída onde eu só vi o problema. É preciso correr esse risco. Ficar isolado é muito mais perigoso do que estar exposto. O privilégio de não ter muros é poder ver e ser visto pelas pessoas para poder ajudar e ser atendido quando precisar de socorro. Concluindo, segundo os historiadores, as muralhas de Jericó caíram por volta de 1200 a.C., após 7 dias e 7 voltas. O muro de Berlim caiu no dia 9 de novembro de 1989, possibilitando o encontro de tantas pessoas que, embora estivessem tão próximas na mesma cidade, talvez não se viam há anos. A ponte Rio-Niterói foi inaugurada em 4 de março de 1974, aproximando muitas pessoas de duas cidades, o Rio de Janeiro e Niterói. A vida nos proporciona e nos proporcionará sempre rios, abismos. Os desafios aparecem todos os dias e precisam ser transpostos. Sempre haverão muros que precisam ser derrubados para que possamos nos relacionar com Deus e as pessoas. Sempre haverão pontes que nós precisaremos construir, e algumas delas só com o poder e a unção do Senhor, ou ficaremos sempre distantes e isolados. Só que Deus não nos deixará sozinhos. Aleluia! Ele é presente. Se você construir, derrubar muros, você não vai ficar sozinho. Jesus será anunciado. Você vai ser muito mais feliz. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Deus que na cruz venceu todos os nossos pecados e dores, todas as nossas maldições, as nossas falhas, as nossas enfermidades do corpo e da alma. O Senhor derrubou toda a barreira que existia entre nós e Deus. Oh, Pai, criou essa ponte maravilhosa que nos leva à salvação, à libertação, à transformação e à cura. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Ajuda-nos a derrubar os muros de relacionamentos, os muros que criamos para nossa pseudo-proteção, e ajuda-nos, ó Deus, a sermos pontes para abençoar outras pessoas, a construirmos pontes que nos levem até o outro lado dos obstáculos que temos que enfrentar todos os dias, porque o Senhor é o nosso Deus e a Tua palavra nos garante em Ti a vitória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.